Sejam bem-vindos! E aqui, se você está tratando uma doença crônica como se fosse aguda, já está começando a fazer errado. Então, hoje eu vou falar sobre como a maior parte dos tratamentos e de alguns profissionais acabam se confundindo na hora de escolher um plano de tratamento para os seus pacientes. Então, se você conhece alguém, se você é alguém que sofre de algum problema crônico, fica nessa live que eu vou ajudar a fazer todo esse raciocínio para ver como é importante a gente ter uma visão muito mais completa dessa separação. Então, sejam bem-vindos, Gustavo, Danza, Flávia. Já me conte aqui de cidade, estado que vocês estão conversando. Né? Se você é da área de saúde, me diga aqui nos comentários se é enfermeira, se é psicóloga, se é fisioterapeuta, se é médico. Por favor, já deixa aqui, porque esse assunto ele vai interessar tanto profissionais de saúde quanto pacientes. Então, olha lá, boa parte das pessoas, quando vão buscar um tratamento para uma doença crônica, vão ser investigados para descartar algo agudo. O problema, que isso não está errado, o problema é maior parte dos tratamentos ficam em várias buscas de problemas agudos. E obviamente que nunca acham, porque o processo de identificação de um problema agudo, e é uma crítica que eu faço para o nosso sistema dentro da medicina, o nosso diagnóstico, ele é baseado como se fosse em fotos e não em filmes. Quando a gente faz um exame de sangue, quando a gente está fazendo o momento ali de um problema de imagem, alguma coisa, a gente está tirando uma foto de um momento desse paciente. Quando a gente faz uma anamnese, senta e pergunta para um paciente, a gente está buscando uma história, mas a gente, no raciocínio médico comum, a gente fica tirando como se fossem contextos momentâneos da vida da pessoa. Você já sentiu tal coisa, você já sentiu outra coisa, vai começando a tentar pescar sinais e dificilmente o profissional acaba extraindo uma história de vida dessa pessoa, uma conversa, sentar e dizer quando foi a última vez que você se sentiu bem, que você se sentiu disposto. Ah, doutor, quando eu era pequeno, quando eu era adolescente, no começo da adultez ou há 10 anos atrás. E aí começar a arrastar a visão da saúde quando ela deixou de ter. Porque doenças crônicas, dificilmente elas têm um evento que acontece. Existem aqueles problemas que a pessoa leva um acidente e esse acidente acaba cronificando uma lesão e isso vai levar a um problema crônico. Não tem problema, fica bem definido. A pessoa já sabe, ela mesma sabe apontar isso. Ah, depois que eu tive um acidente de carro, quebrei o meu cotovelo, não consigo andar e eu claudico e eu tenho dores nas costas, eu tenho dificuldade. A história fica muito mais fácil. Mas você como paciente, né? Se você está aí já vai me contando aí. Olá, Rodrigo. Olá, Ju. Olá, Ana. Se você também conhece alguém que tem algum problema de saúde, de dor crônica, de problemas crônicos, autoimunes, e pior ainda, né? Aquele mal-estar que parece que vai sendo carregado ao longo do tempo, fraqueza, névoa mental, dificuldade para levantar da cama, dificuldade para iniciar uma atividade física. Todas essas coisas são problemas crônicos. E problemas crônicos não caem no colo do paciente de repente e a ponto de ele dizer assim, estou mal. Não, ele vem vindo. É um dia que acorda indisposto, que às vezes, quem não acorda, né, uma noite mal dormida e tudo mais, mas aquilo vai se arrastando e vai se arrastando. A investigação, se você é um profissional de saúde, seja de qualquer área, até enfermagem, nutri, se você for da área da psicologia, se você não faz, né, uma história arrastada do momento em que essa pessoa era boa e quando que ela percebeu que ela não estava melhor,
a gente vai ficar batendo em exames buscando doenças agudas em todos os momentos da vida dessa pessoa. E isso é um problema, isso não chega a um resultado. Por que eu estou dizendo isso? Essa semana, estava com uma paciente lá com dor de cabeça, uma dor de cabeça que já vem vindo, piorando nos últimos 4 anos, mas ela já tinha enxaqueca, já tinha várias coisas. E ela foi apontada para ir na neurologia, e na neurologia fizeram tomografia, fizeram ressonância, fizeram ressonância de pescoço, fizeram já até aquela panorâmica da parte dos dentes, já viram a ATM, a dor de cabeça dela é típica de quem tem enxaqueca e ora é tensional e nunca tinham perguntado isso para ela, a diferença das dores de cabeça que ela tem. Santo Deus, cara, que dificuldade isso. E ela fazendo vários tipos de pesquisas, de exames e passando por especialistas, já passou acho que por 3 neuros, porque não resolvem o que ela tem, já estava tomando amato, já estava tomando antidepressivo tricíclico, já estava com... e daí as medicações para aquelas dores de cabeça no momento da crise, que aí existe várias, né? Vai tentando um, tentando outro, porque estão tratando os eventos de crises e não o organismo dela, que precisa dar um jeito de parar de desenvolver essa dor de cabeça. E aí chegou para mim essa paciente e ela ficou indignada porque nenhum médico antes tinha perguntado para ela o que ela comia. E eu falei, mas... Porque quando eu pergunto isso ali, ela foi me dando todas as dietas que ela fazia, só que sabe como que é o paciente quando ele não dá muita bola para isso? Eu como bem, eu como saudável. E o que é o seu saudável? Como é o seu café da manhã? Como é o seu almoço? Como é o seu jantar? Este ciclo se repete por toda semana, por todo mês? Ou você nota que quando você tem dor de cabeça, algum evento da semana ou alguns dias antes você pode ter pisado na bola? Porque ninguém conta a desvirtude. As pessoas não querem contar o que fazem de errado, elas querem olhar para o que elas fazem certo. Poucas pessoas já chegam desarmadas dizendo, quando eu como mal eu tenho dor de cabeça. Por quê? Porque a maior parte das pessoas querem um médico, e aqui vem uma crítica para mim também, querem um médico que passe a mão na cabeça para ela continuar errando, mas que dê a pílula que resolva o problema dela, para ela continuar ainda fazendo as coisas que ela gosta. E isso agrada muito o paciente, mas não resolve o problema. Tem paciente que não está preparado para ouvir o que ele precisa fazer, e tem médicos que sequer sabem fazer as perguntas certas. E isso é uma das coisas que eu tento trazer nos meus cursos, nas minhas aulas, para as pessoas entenderem, os profissionais de saúde entenderem, que existem meandros dentro da personalidade da pessoa que a gente precisa mexer com todo o respeito, mas que ali vai ser uma libertação para esse paciente. E quando ele descobrir que aquilo é de fato o problema, ele vai ser um participador da sua saúde, ele vai ser um protagonista. E quando você pega esses detalhes e começa a tratar, o paciente não vai jogar contra o seu próprio tratamento, porque ele quer ficar bem. Óbvio que ele quer comer as coisas gostosas e tudo mais. Se aquilo faz mal para ele, não adianta, mas ele precisa ser convencido. Ele precisa ser mostrado que aquele caminho vai parar de gerar sofrimento. E se é você, esta pessoa, saiba que um dia, se o médico cutucar nessa ferida, é para o teu bem. Né? A Gisele até fala aqui, de fato, como alterar essa ineficiência dos médicos dos atendimentos? Fala para eles irem fazer a minha mentoria, Gisele. Quem sabe a gente faz um grupo de pessoas para ter essa consciência. O que eu vejo? A medicina ocidental, ela é excelente para cuidar de problemas agudos, emergências e urgências.
a ponto de que os equipamentos eles são feitos para ver ali na hora e a gente poder intervir na hora. Né? Então, como medicina, isso é excelente. Isso não tenho dúvidas que tecnologia que a gente avançou, a metodologia, o conhecimento é excelente para causas agudas, emergências e urgências. UTI, centros cirúrgicos, né? Toda aquela abordagem. O problema é que para dores crônicas, para problemas crônicos, para mal-estar crônico, para problemas gerados por alguns tipos de deficiência, a nossa medicina não está preparada. E te digo, porque não dá muito dinheiro, não se tem muito investimento nessa área, porque isso não é um sistema gigantesco que é alimentado. Custa caro fazer os exames, o profissional tem que usar muito do fosfato da cabeça dele, às vezes precisa de equipes e coisas para intervir de forma conjunta, e convenhamos, não é igual ter um hospital que ganha dinheiro para fazer cirurgia, seja do sistema de saúde, seja do sistema do governo, ou seja do próprio paciente. E isso, então, se investe pouco. Infelizmente. Mas a boa notícia é que a maior chance de chegar ao ponto de resolver terapeuticamente é a relação médico-paciente. São orientações e escolhas. Tem exames para fazer? Tem, são caros. Alguns são muitos. Né? Veja, o Dutch Test custa de 2 a 3 mil reais para fazer um exame para ver compostos na urina, para ver se você está metabolizando bem alguma coisa ou não. Só que existem formas clínicas de a gente tentar analisar para não precisar disso, mas fatalmente vai chegar um momento que fala, olha, eu estou com dúvida nisso, eu não sei como o teu corpo está reagindo, vou precisar desse exame. E que aí não interessa promover isso, entende? Agora, cuidar de forma aguda, achar um problema agudo, agir sobre esse problema agudo e depois mandar a conta, seja para o sistema de saúde, para o paciente ou para o SUS, né? Isso dá muito dinheiro mesmo. Tanto é que sustenta hospitais gigantes. Isso não é uma crítica. Quer investir nisso aí? Tudo bem. A questão é, quem quer tratar um tato de dificultar cada vez mais pesquisas, e eu digo pesquisa assim, pegar um paciente e pesquisar o seu problema a fundo. Por quê? Porque como tudo é muito caro, se pede pouco, o fato de pedir pouco esses exames também torna caro para o sistema que vai fazer essas análises. Reagentes laboratoriais, né? Quando a gente tira o sangue de um paciente e manda para um laboratório, eles não ficam olhando ali e achando as respostas. Precisa usar substâncias que reagem com aquilo, e cada substância dessa é cara, é muito cara. Às vezes o laboratório sequer tem e tem que mandar para um laboratório especializado. Então isso vai tornando cada vez mais caro. E este é um dos problemas na qual, hoje em dia, a gente tem uma limitação de pesquisas de problemas crônicos, apesar de existirem e tudo mais, mas como não é muito solicitado, um reagentezinho desse aí fica muito caro. Fora quando o laboratório ainda não tem que ter isso em estoque e aquilo vence, ele tem que comprar um outro e ele não usou nada. Entende? Então, tudo isso vai tornando o sistema muito caro. Quando é um problema agudo de triagem, de protocolo, né, eu falo assim, protocolos funcionam muito bem para doenças agudas, né, para emergências. Eu vou fazer o protocolo, quando eu mando isso aqui como uma triagem, o laboratório vai estar usando aquele reagente em outro, então todo o preço daquele frasquinho de reagente que ele vai ter vai se diluir em milhares de exames. Não vai dar nem tempo de vencer esse reagente, né? Então, por isso que pesquisar problemas crônicos é um pouco mais difícil. Mas existem situações tão comuns, clinicamente falando, que a gente bate o olho e fala assim, gente, isso aqui está fácil de identificar. A pessoa está faltando tal, vamos ver se é alguma vitamina, vamos ver se é alguma substância, e de repente acha isso de uma forma tão básica que ninguém estava vendo, porque estava todo mundo apontando para um problema agudo para garantir que não era nada grave,
que ninguém estava procurando, pesquisando, investigando aquilo que poderia ser a causa de todos os problemas, por exemplo, uma deficiência vitamínica. Estou dando um exemplo, né? Marli pergunta aqui, boa tarde, doutor. O caso hoje, as medicina está muito diversificada e os médicos não examinam o paciente, não conversam direito, são muito rápidos e só pedem muitos exames. Veja, pedir exames dentro de um protocolo, se eles estão fazendo investigação aguda, se o problema é agudo, não é problema. Às vezes é assim mesmo. A questão é, aonde que você está buscando o teu profissional? Se o teu problema é crônico e ele fica repetidas vezes se reagudizando, crises de dor de cabeça. A dor de cabeça, ela é aguda. O momento da crise, ela é aguda. Mas se você vem tendo crises nos últimos 4 anos de forma regular, o quadro é crônico. Só que se você vai num hospital que é especializado para pesquisar problemas agudos, para saber que você não vai ter um AVC ali naquele momento, é isso que eles vão procurar. Se eles não acharem, vão falar assim, agora não é mais com a gente, tchau, tá tudo normal, para nós não tem o que resolver. Isso é algo crônico. Daí a pessoa que não sabe que o hospital só está preparado para fazer isso, fala, os médicos não acham nada. Mas aí precisa ir para um outro médico que vê a parte clínica. Só que aí é outro problema, porque daí vai pelo plano de saúde. E o plano de saúde também tem o seu sistema de baratear tudo e diminuir custos e padronizar o atendimento e fazer a coisa rápida e vai pagar o profissional um valor padrão. E profissional que recebe igual para coisas difíceis ou coisas fáceis, adivinha o que ele vai fazer? Vai nivelar também o seu tipo de atendimento. Então, boa parte de culpar os médicos é quais médicos nós estamos procurando. Por exemplo, e aqui eu tenho que mostrar para as pessoas que as pessoas também escolhem mal. Se eu estou com dor de cabeça, eu vou no neuro. Mas e se a dor de cabeça foi por causa do estômago, foi por causa do fígado, foi por causa de problemas tensionais, ou se for por causa... Tem que ir no orto, tem que ir no gastro, tem que ir no hepatologista. Tá todo mundo indo... Ah, então, se é na cabeça, eu vou no neuro. Se é na barriga, eu vou no gastro. Se é no braço, eu vou no ortopedista. Isso está errado, tem que ir para um clínico. E isso as pessoas perderam. Por isso que hoje cresce tanto a especialidade de medicina de família para atender esse público. Mas o clínico, aquele que senta e vai encaminhar para os especialistas, as pessoas estão querendo cortar porque querem economizar. O próprio sistema de saúde está tentando forçar algumas pessoas a irem para o atendimento geral, para daí sim encaminhar para os especialistas, porque as pessoas vão direto nos especialistas, e os especialistas vão ver se tem alguma coisa, o neurologista vai ver se tem alguma coisa na cabeça, a menos que ele seja um neurologista super bom, se interesse ali naquele momento em pesquisar se o sistema de saúde na qual esse paciente pode estar inserido, pague ele bem para ele fazer também toda uma anamnese, porque se pagar mal ele vai querer ver o lado dele e vai mandar para o próximo. Você entende que é multifatorial e culpar só os médicos também não é a solução? Existe um sistema por trás. E esse sistema, quem alimenta é o padrão de consumo. Se eu não exijo do meu sistema de saúde, se eu não busco algo para ele melhorar, ele vai nivelar por baixo. Entende? Não sei se eu respondi bem a isso, Marli. Isso acontece com muita frequência, seja pelos planos ou particular. Passamos em vários médicos e não resolvem. É isso aí. Antigamente o clínico resolvia quase tudo, era muito bom. Me desculpa. Não, Marli, é isso aí que estamos aqui para discutir esse tipo de coisa e é muito importante que essa tua observação seja vista por outras pessoas, né? E eu acho que é excelente esse tipo de comentário, de pergunta, inclusive de cutucão, porque eu sou médico, eu preciso ser questionado, eu preciso sair da minha zona de conforto. E o que me tira da zona de conforto? Críticas à minha classe.
Hoje eu lido bem com isso porque eu já olho para esse sistema e vejo também que está um monte de falha e eu concordo plenamente contigo, Marli. Mas eu sou médico, eu entendo desse sistema, eu olho para o sistema de dentro, estando dentro, entende? Então, a minha ideia é justamente pegar essas observações, mostrar para todo mundo que não estão sozinhos observando esses erros, né? Para eu fazer essa meia-culpa, eu já tive que enfrentar muito disso, inclusive para me sentir mais à vontade de criticar a minha própria medicina. Por quê? Porque parece que a gente está simplesmente falando mal dos outros colegas. Não! É um sistema que mantém as coisas como estão. É difícil de mudar. Eu tenho certeza que existem muitos colegas que já observaram isso, mas eles também têm dificuldade de mudar o sistema, né? Na verdade, eu pago várias coisas, alguns pelo plano, mas está difícil. Às vezes ficamos desorientados. Não precisa pedir perdão, pelo amor de Deus, Marli, é isso mesmo. Eu reconheço que maioria são bons sim. Então, veja que legal. Tem muita gente com boa vontade aprendendo na faculdade a cumprir protocolos, né? E isso é uma crítica que eu tenho aos meus colegas. Inclusive, demais áreas da saúde acabam desenvolvendo protocolos. A ideia de protocolos, ela é muito agradável ao profissional que está saindo da faculdade, indo para o mercado de trabalho, porque ele vem praticamente servir uma resposta na qual eu não estou seguro de desenvolver de tratamento para um paciente. Então eu tenho um protocolo. Se der errado, foi culpa do protocolo. Porque o protocolo foi feito pelo instituto maior, bam. Mas, na verdade, o médico que está usando o protocolo, o profissional de saúde que está usando o protocolo, ele está usando uma desculpa, e aqui vem uma crítica muito forte para todos nós da área de saúde, ele está usando aquilo uma desculpa para sua mediocridade. Por quê? Porque ele deve usar o seu raciocínio para o paciente individual que está na frente dele. Porque protocolo é a mesma coisa que você colocar numa esteira de uma fábrica, aquelas pecinhas. Se eu identifico uma coisa, eu mudo ele para a esteira A, ou se eu encontro um outro defeito, eu ponho para a esteira B. E assim eu vou sistematizando. Protocolo é isso. Só que a diferença é que esses protocolos têm um ser humano decidindo o que faz, não é uma máquina. E quem faz a maior parte desses protocolos são centros que desenvolvem também os medicamentos, que lucram com os medicamentos. Eles não estão errados de fazer o que eles fazem, mas quem prescreve está errado se não usa o seu cérebro. Seja quem for, sistema ou não, estão sucateando a medicina. Os novatos hoje não estão aptos. Olha, Marli, eu tenho que concordar contigo. Isso é triste. Eu tenho que concordar contigo. É triste. E é isso que eu estou tentando desenvolver nessa mentoria. Eu não sei se vocês sabem, mas eu passo boa parte do meu tempo tentando contactar com profissionais da área de saúde para mostrar para eles que eles têm uma opção. Que a maior parte do racional ensinado para a gente na faculdade é para conduzir a um trabalho que é para ser feito para prestar serviço para um hospital, para uma clínica, para um governo, para um posto de saúde. Então, se você pensa muito diferente, não interessa para esse sistema. Percebeu? Só que se você pensa diferente e resolve, legal. Se você pensa diferente e agora só quer ser escanteado, vão te escantear lá para o outro porque simplesmente aquilo não interessa ao sistema, este é um problema. Isso tem acontecido, infelizmente. Pessoas que começam... Veja que se vocês pesquisam sobre o protocolo Coimbra,
Dr. Coimbra, ele é um médico que começou a observar que a deficiência de vitamina D em alguns pacientes não era simplesmente olhar pro exame e estar num patamar ok, porque ele falava assim, existem pacientes que este patamar para estar ok, se eu olho para outros exames e eles não resolvem, eu tenho que aumentar essa vitamina D. E ele começou a trazer a ideia das superdoses de vitamina D. Este doutor Coimbra foi trucidado por muitos outros trabalhos, dizendo que vitamina D não pode ser muito alta. Claro, porque as pessoas que queriam julgar eles estavam com a cabeça olhando para protocolos e não para a forma como ele observava o paciente. Ele analisava os pacientes, não eram todos os pacientes que precisavam, obviamente, de altas doses, mas aquele que ele detectava erros genéticos, resistências, falta de receptores, falta de proteínas carreadoras da vitamina D na circulação sanguínea, ele olhava assim e falava, esse aqui precisa de altas doses. E ao invés de 30, 40, 60, 100, ele falava, não, vamos botar para 150, 200, 300 o nível de vitamina D no exame desse paciente, a ponto de chegar em 700 em alguns pacientes e esses pacientes começarem a ficar bom. E aí, você vai dizer, não funciona? Se eu colocar esse mesmo protocolo para todas as pessoas que não têm esse problema e disser, este protocolo não funciona, quem que está errado? O cara que fez a análise ou o outro que fazia personalizado para aqueles pacientes e aqueles pacientes ficavam bons? Poxa, é mais do que óbvio. E a nossa medicina não está preparando profissionais para pensar dessa forma. E pior, para criticar quem pensa. E aí eu concordo completamente contigo, Marlene, que os novos de hoje em dia não estão aptos a sequer questionar sua própria formação. Isso é forte. Por quê? Porque passou a vida inteira se dedicando àquilo, dizendo amém para muita coisa, mas quando a gente começa a tentar ver as pessoas que a gente ama à nossa volta, tentando buscar solução e nunca acham, o que é muito diferente. Esses dias eu entrevistei uma pessoa para mentoria. Ai, gente, foi triste. Uma pessoa do interior, ela tinha muita dificuldade de acompanhar os mesmos pacientes, porque ela trabalhava num posto de saúde lá no interior, e ela mudava de mês em mês em postos de saúde na região, porque era o programa dos Mais Médicos. Ela estava formada há mais ou menos 1 ano e meio, se eu não me engano. E eu falei assim, o que você acha do tratamento de doenças crônicas? Você está dominando? Ela falou, eu tô dominando. Eu falei, você vê esses pacientes melhorarem? Ela bugou, sabe, tela azul na minha frente. Ela falou, não. Dificilmente eu vejo os mesmos pacientes, porque eu mudo de posto de saúde de 2 em 2 meses. Então eu falei para ela, então você não sabe se aquilo que você receitou para ele resolveu o problema dele. Você pode ter tirado a dor, tratou de forma aguda uma crise. Ela, Você não acha que seria muito interessante você acompanhar esse mesmo paciente ao longo do tempo para ver se aquilo que você decidiu realmente está fazendo alguma ação? E ela concordou comigo, obviamente. Mas nunca ela tinha visto a necessidade disso. Por quê? Porque a escola, a faculdade, na hora de treinar o médico, também não vai acompanhar um paciente ao longo dos anos. Por quê? Porque ele está preparado, tem que estudar outra matéria, tem que passar de ano, tem que fazer prova, tem que fazer outras coisas. Muda de especialidade, muda de assunto lá na medicina. E mesmo assim, lá no estágio que o médico vai fazer, também vai durar de 2, 3, 4 meses. Dificilmente você vai ver a progressão de um paciente que às vezes de algumas doenças podem levar 2 anos para ela ficar boa. Mas ela não vai ficar boa você prescrevendo sempre os mesmos remédios ou aumentando doses de remédios que só tiram sintomas. E isso é tão claro, gente, que está difícil de falar para pessoas recém-formadas. Eu vejo isso também,
que muita gente concorda com isso, percebe isso, mas não está apto a mudar. E isso que é legal da medicina chinesa, quando a gente estuda a medicina tradicional chinesa, que ele traz sutilezas que vão desenvolvendo um racional que, por mais que o paciente sente ali uma vez e você não veja mais naquele ano, você tem condições de dar pelo menos uma direção na alimentação, no exercícios, no tipo de sono, alguma coisa assim, para que ele saia dali, mesmo medicado, mas pelo menos com a orientação de que ele precisa mudar uma chave, uma escolha, para que ele melhore e ele possa fazer a melhora por ele mesmo, melhorando suas escolhas. O que faz muita diferença. Muita diferença. E eu não vejo profissionais dedicarem tempo a isso. Infelizmente. O senhor está onde? Qual a sua especialidade? A minha especialidade, meu RQE, que está registrado lá, está como médico acupunturista. Tá? É acupuntura. Minha especialidade é de acupuntura. As minhas abordagens, as minhas pós-graduações que eu fiz foram em fitoterapia, fitoterapia chinesa, fitoterapia normal, foi a parte de medicina funcional integrativa, nutrologia e ainda agora as ciências da longevidade humana. Então, assim, eu não estou falando isso da boca para fora. Eu tenho um repertório para trazer para vocês aqui. Adoro estudar. Inclusive, estudei por conta própria isso. Eu não tenho título. Eu fui autodidata em naturopatia. Naturopatia, sabe? Um livrão que tinha de naturopatia. Eu estava querendo jogar a minha medicina, eu ia abandonar ela. Até que um dia eu fui lá para os Estados Unidos, na casa do meu irmão. Eu tenho 2 irmãos que moram lá nos Estados Unidos. E numa biblioteca que infelizmente fechou lá, né? Uma biblioteca não, era tipo uma livraria. E na parte de saúde eu encontrei esse livro de naturopatia. Uma bagatela, porque eu acho que ninguém tinha comprado o dito, porque a naturopatia estava na parte de medicina. Se ele tivesse na parte de saúde, bem-estar, coisa assim, com certeza teria vendido. Mas ele estava na parte de medicina. E ele estava lá com uma promoção de 40%. Eu falei, cara, eu vou comprar esse negócio. Quando eu comprei, eu comecei a ler, eu não acreditei. Ah, mas como é que os caras tratam com essas coisas aqui? É isso mesmo? Gente, eu achei aquilo uma balela. Até eu ir lá no final do capítulo e ver as referências. Eu falei que, gente, tá cheio de referência isso. Cheio de referência. Não era uma época que a gente tinha assim tão facilmente como tem hoje. Isso eu estou falando 2010. Mas você podia buscar um dado ou outro a respeito, pelo menos, do autor. Umas fontes de dados aqui, outras ali. E eu falei, encontrei algumas dessas. E aquelas pesquisas, aqueles termos que estavam ali, eles existiam. Só não estavam nas grandes revistas de referência que todos os médicos e hospitais colocam à disposição para os médicos ali, mas existiam, e esses trabalhos estavam publicados, só que eram revistas não muito famosas. Eu falei, mas será que funciona mesmo? E nessa época eu estava bem desgostoso com a medicina, até que eu comecei a estudar daí a parte da acupuntura mesmo. Foi lá no começo mesmo. E na minha prática clínica, os pacientes eu tinha a oportunidade de fazer isso. Só que detalhe, eu fui estagiário, eu consegui ficar 2 anos e meio estagiando no mesmo lugar com as mesmas pessoas. E quando elas mudavam essas dicas e faziam essas coisinhas sutis no dia a dia, seguiam coisas naturais, eu falava processo natureba que você faz mesmo em casa, elas iam melhorando. Elas iam melhorando, vitaminando, mudando uma alimentação aqui. Eu falei, mas gente, então funciona isso aqui. Por que isso aqui não é dado então na medicina? Porque a nossa medicina é feita para prescrever remédio, padronizado. Imagine se você vai pegar uma plantinha dessa aqui, ó, fazer chazinho dessas aqui. Como é que você vai mandar mais pessoas? Porque estão pensando em protocolos. Mas se a pessoa tem isso em casa, tem que ser incentivada a ela usar.
né? Uma profissão belíssima. Precisamos tanto de vocês. Lindo o dom que Deus deu a vocês. Parabéns. Eu também acho. Gosto muito. Tenho muitas críticas, obviamente, mas eu amo a medicina. Eu tenho um genro médico. Ele está achando também a coisa bem difícil. Marli, chama teu genro lá para conversar comigo para a gente ver essa questão da mentoria, porque eu acho que eu consigo dar uma guinada na vida dele. Desculpa. Esse aqui é o nome da pessoa. Achei que fosse uma pergunta. Eu tenho suas explicações, percebo também tudo isso. Te agradeço. Que não é nada. Vera Lúcia, o problema é que não temos acesso com facilidades a esse tratamento, mas só os médicos que cuidam da dor. Vera, preciso discordar de você, mas eu entendo a sua observação. Não se preocupe, não é uma crítica, porque, por exemplo, comigo pode ser online. Eu posso não conseguir examinar lá a barriga, mas eu consigo ter nuances, pelo menos do que está acontecendo, ou te indicar um caminho. Entende? Eu quero formar médicos também para que tenha na sua cidade essa capacidade de enxergar dessa maneira. O que é muito importante. E é por isso que eu falo assim, me ajudem a ajudar vocês. Mandem aqui, compartilhem isso aqui para profissionais de saúde. E eu não estou falando só de médico. Eu estou falando para enfermeiro, nutricionistas, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos. Tem maneiras de cada um, com esta visão que eu estou construindo, acessar cada paciente na cidade de vocês e começar a trazer essas questões. Existem fitoterápicos, para vocês terem ideias, que se vocês chegarem com o escrito de vocês num papel de caderno e dizer quero dessa forma e entregar lá para uma farmácia de manipulação, que eles manipulam. Só que não pode tirar das ideias simplesmente. É bom ter uma orientação, mas existem, por exemplo, ervas que você pode usar à vontade, digo assim, uma certa quantidade controlada, que você poderia mesmo fazer na sua casa, mas você está terceirizando isso para uma farmácia de manipulação. Da mesma forma como você poderia falar, eu quero um remédio homeopático, eu sei qual que eu preciso, está aqui, é esse aqui que eu preciso da farmácia de manipulação. Ela manipula e te dá, porque mal não vai fazer. Tome direitinho, obviamente, não vai ficar inventando coisa da sua cabeça, porque mesmo fitoterápicos tem coisas que podem dar ruim. Por isso que se contrata, né, se consulta com um profissional que saiba disso para ele prescrever. E existem ervas, prescrições que um psicólogo pode fazer, existem prescrições que um nutri pode fazer, existem prescrições que farmacêuticos podem fazer. Até educador físico pode fazer, dependendo da legislação, obviamente, e das substâncias. Da mesma forma como eu posso falar para as pessoas, você tem um perfil para comer mais carambola. Na verdade é o contrário, né? Você tem perfil que não pode comer carambola. Então, evite essa fruta. Mas como que eu sei? Existem perfis dentro da medicina chinesa que me ajudam a reconhecer isso. Mas eu preciso indicar para o fulano de tal um chá mais yangizante. Faz um chá ali de gengibre, já ajuda. Mas só um chazinho de gengibre, só isso aí, vou fazer. Você estará fazendo a diferença para aquela pessoa se você acertou, se você observou, se você fez uma leitura certa dele. Né? Mais perguntas. Como tratar os pés amortecidos? Depende da causa. Íris suculentas. Depende da causa. Né? Vixe, tem tantas causas que pode ser pé amortecido que não dá para simplesmente soltar assim numa live. Tem que fazer atendimento. O senhor está em qual cidade? Eu estou em Curitiba,
faço atendimentos online, né? Mas, repito, eu quero formar profissionais da saúde para que tenham esta visão. Eu estou reunindo com profissionais, porque eu quero... Não adianta ser qualquer um, porque existem perfis também desses profissionais, então eu estou fazendo entrevistas, porque tem vagas, né? Não dá para simplesmente abrir, porque eu quero formar outros dentro dessa área. Mas dentro também pode ser nutri, pode ser farmacêuticos, pode ser enfermeiros, pode ser físio, pode ser psicólogos, enfim. Eu sinto muitas dores no corpo, passo muito mal. Pois é, tem vários motivos para isso. E provavelmente não é agudo. E provavelmente, se você for num hospital, Marli, vão tentar garantir algo que possa ser mensurável. Porque se não forem, eles vão falar que é da sua cabeça, vão te dar antidepressivo e vai para o psiquiatra, ou vai para o reumatologista, ou enfim. Agora, eu digo, existem às vezes muito mais coisas que a gente pode fazer por nós mesmos, mas não adianta sair dando só boas dicas, e essas orientações elas precisam ser muito mais certeiras. Ok? Bom, falei sobre tratamento crônico, diferença de tratamento agudo nessa live. Respondi algumas perguntas aqui, né? Falei sobre boa parte... não, isso aqui eu preciso falar. Os exames que normalmente a gente faz precisam ser colocados em um contexto que não é simplesmente a referência de tá bom ou tá ruim lá daquele exame. Né? Então, muitas vezes os exames que estão lá, que estão supostamente normais, eles não têm validade nenhuma se o paciente que está na minha frente com aquele exame normal, ele está dizendo, eu não estou bem. Então, por si só, isso já cai por terra. Não está normal. Eu simplesmente não achei com aquele exame qual é a causa. E este tipo de problema, ele está se replicando. Por quê? Porque cada vez menos se ensina o que o exame analisa e qual é a fisiologia daquilo que o exame examina. Porque as pessoas estão só protocolizando, olhando número e referência de número. Se está bom, então não é isso. Quem disse? É o paciente ali na frente que vai me dar a clínica se aquilo está bom ou não. Certo? Isto é importante, mas eu também vou ter que deixar para uma outra live para a gente falar mais sobre isso. Tá bom? Até porque já está escurecendo, está chovendo aqui, já estou com meu casaquinho aqui, ó. Veio frio para Curitiba, essa semana vai ser um friozão. Vamos lá. Tava um sol bom, mas até a grama estava ressecando já. Estava precisando de uma chuvinha, mas eu vou ter que ir. Beleza? Olha, compartilhem essa live, por gentileza, com outros profissionais, com outras pessoas que precisam ter essa noção. Fico à disposição, entra lá na bio, tem lá um campo que você pode buscar consultas comigo, tem lá um linkzinho que vai mandar para o WhatsApp, né? Tem link lá para meus livros, eu tenho livros também que falam sobre esses aspectos, principalmente um que fala sobre dor de cabeça, outro que é direcionado para profissionais da área clínica, né? Da área de saúde em geral, e tá para sair mais um, beleza? Eu não vou falar ainda muito sobre ele, só dar vou comentar aqui mais ou menos, que ele fala sobre como a gente acha que escolhe o que a gente come. A gente não escolhe. A maior parte da gente, a gente já escolheram pela gente, a gente acha que a gente escolhe, porque a gente escolhe marcas, mas o que a gente está comendo, praticamente a gente não escolhe. Esse livro vai vir aí para vocês, ok? Até mais para todo mundo, beijão e até a próxima.